Bom dia, Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro nesta manhã, neste dia de segunda-feira, na Tua santa e poderosa presença, Pai, para juntos com Teu povo nós meditarmos na Tua palavra. Nesta manhã, Pai, eu consagro tudo que eu sou, tudo que eu tenho nas Tuas mãos. Quero agradecer pela noite de sono. Agradeço por esta nova oportunidade que o Senhor nos concede. Gratidão pelo dom da vida, esse ar que nós respiramos. Quero te agradecer, Pai, por tudo. Consagro este dia nas tuas mãos. Que o Espírito de Deus seja o nosso condutor. Nos conduza em pastos verdejantes. Que o Senhor tome a direção, Pai, de tudo em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amados, vamos meditar na palavra do Senhor, que hoje está no livro de Gênesis 39. Os versículos estão do 19 ao 23, que fala acerca de José, um pouco da história de José. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras que a sua mulher falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhes graças aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Louvado seja Deus. Estamos diante de uma história. Aqui nós já pegamos o finalzinho da história, mas essa história se trata da época em que José foi atacado pela mulher, do seu patrão. Esta mulher que não tinha, a Bíblia não revela o nome dela, mas ele estava ali preso porque ele foi acusado de ter tentado um estupro contra a mulher do seu patrão. E ela, porque José não queria ela, José, que era um moço formoso, a Bíblia está escrito que ele era formoso, formoso quer dizer lindo, ele era bonito. E ela sofria uma carência afetiva ali por parte do seu esposo, e ela quis atacar José, atacou ele, e José não cedeu. Por quê? Porque José era um jovem temente a Deus, porque José era obediente a Deus, ele guardava os mandamentos do Senhor, e ele não quis arriscar de perder o seu contato, a sua intimidade com Deus, por causa de um desejo carnal, que creio, que ele também sentia desejos, porque ele não era Deus para não sentir esses desejos carnais. Ele era ser humano, como eu e você, que sentimos, mas ele tinha o domínio próprio, ele já carregava sobre ele o domínio próprio, porque ele não quis nada com aquela mulher. Ela aí chamou a todos e acusou ele de ter tentado estuprar ela.
Por isso, ele foi preso quando o seu esposo chegou. Ela contou para os outros empregados, ela contou para o seu esposo, a qual José foi para a prisão. Mas o que nós tiramos vários exemplos, lições da vida de José. Primeiro vem a obediência a Deus. Depois eu vejo também como uma qualidade muito boa, aleluia, é ter o domínio próprio. É não se deixar ser levado pelos desejos carnais. Se ele tivesse tido caso com aquela mulher, no mínimo, o que poderia acontecer era ela se apaixonar por ele por ela, e de qualquer forma uma hora ia ser descoberto e ele poderia até ser morto. Mas Deus foi com José porque ele foi obediente a Deus, né? Esta tem uma meditação aqui para nós meditarmos, né, a refletir acerca desta palavra, que ela tem por título Uma Mulher Leviana. A história não menciona o seu nome, mas pelo seu comportamento, se ela fosse revelado, né, se ele fosse revelado, né, se o nome dessa mulher fosse revelado, sem dúvida teria se tornado sinônimo de uma mulher vulgar e sem vergonha. Ela era a esposa de um homem importante do Egito. Seu marido, Potifar, né, era o nome do patrão de José, era Potifar, era um comandante da guarda de Faraó, portanto, um homem de destaque na corte egípcia, a nação mais culta, rica e civilizada daquela época. Olha só, em quem José, se ele tivesse se deixado se levar pelo desejo da carne dele, olha onde ele estaria se metendo. Mesmo ele não fez nada, ele não deu vazão, ele não deu ouvidos à voz daquela mulher e nem também os desejos da carne dele. Por isso Deus livrou ele da prisão. Aleluia. E em todo o tempo Deus era com José. E José tinha suas intimidades com Deus, que Deus mostrava a ele as coisas em sonho. O que ia acontecer, Deus já mostrava para José. Olha que intimidade, ele tinha aquele dom, né? Deus revelava os sonhos para ele e ele decifrava o sonho. Mas tem coisas que Deus nos mostra, é o quê? Para a gente se firmar mais, orar mais, jejuar mais, se preparar espiritualmente, porque o restante Deus faz. Não é que às vezes Deus mostra e ele vai te livrar, às vezes ele livra quando a gente se prepara. Às vezes acontece, mas ele nos dá livramentos. Quando Deus ele mostrou para José que os irmãos dele, pai, tudo ia se curvar a ele não livrou ele de ser vendido. Ele foi vendido ali para o Egito. Mas Deus deu vitória a ele, estava com ele em todo o tempo ali no Egito. Ele sabia que ele iria, mas ele também sabia que Deus estaria com ele em todo o tempo. Aleluia. Às vezes Deus nos mostra algo em sonho, ou usa alguém para nos alertar, e a gente fala assim, não vai acontecer, mas tem coisas que vai acontecer. Só se prepare, Deus está te mostrando para você se preparar, para você buscar reforço espiritual, para você suportar os dias maus, aleluia, porque Jesus, aleluia, ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas não é porque Deus está conosco que algumas coisas não vai acontecer de ruim em nossas vidas, não. Vai acontecer. Mas tenha certeza também de que Deus está contigo em todas as lutas, como ele estava lá com José. José não passou pouco não, além dele ser tirado de perto do pai, dos irmãos, pelos seus próprios irmãos,
ele ainda lá naquela terra desconhecida, a qual ele era um gentil ali naquela terra, ele foi tão humilhado a ponto de ir preso por causa de algo que ele não cometeu. Aleluia! E ele estava ali, né, com aquela família rica, civilizada, né? O porte físico e a beleza de José, herdado de sua mãe Raquel, né, que está aqui em Gênesis 29:17, que fala, Leia, porém, tinha olhos ternos, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Então a mãe Raquel, a mãe de José, que era chamada Raquel, era muito linda, bonita, que aqui fala, né, que Leia tinha olhos ternos, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Então, formosa quer dizer que ela era uma mulher linda, e José herdou essa formosura da sua mãe Raquel, né? Herdados de sua mãe Raquel. Despertaram uma forte atração naquela mulher que possivelmente sofria sérios problemas relacionados à carência de relação sexual, uma vez que seu marido era um eunuco de Faraó. Os eunucos, embora alguns fossem casados, geralmente eram castrados para não oferecer nenhum risco ao liderar com as mulheres e concubinas do palácio real, né? Então, pela linhagem dele, né, se imagina que ele era um dos que era castrado, né? O esposo daquela mulher, né, o Potifar, provavelmente era castrado, né, porque ele lidava com outras mulheres e eles, era de costume, né, da época, eles castravam para eles não mexer com as outras mulheres, porque eles ficavam muito tempo fora das suas esposas, né? E com certeza aquela mulher estava com ele, por quê? Por causa da boa vida, porque quem era funcionário de Faraó tinha um bom salário, né? Tinha um bom salário. E ele tinha uma condição financeira muito boa. Então, aquela mulher provavelmente estava com ele pelo que ele oferecia para ela, a mordomia que oferecia. Mas ele não podia preencher ela, né, nas suas intimidades. Porém, quando ela viu José tão formoso, ela aí armou, vou atacar, porque ninguém está vendo, né? Meu esposo não está perto. Que é tudo isso que o inimigo, né, apresenta. Ele põe facilidades até a hora que a pessoa, né, consome o fato ali, o pecado. Depois ele se afasta e deixa a pessoa na ruína. Mas Deus, ele não se afasta de nós. Em todo o tempo ele está conosco, se nós formos fiéis a ele. E até mesmo quando a gente peca e a gente se arrepende, né, isso não nos dá o direito, né, de, porque nós temos a graça de Deus, temos a presença dele, nós temos que pecar, né, para que a graça de Deus abunde em nós. Não, a gente não tem que ceder. Mas, se por um acaso cedeu, não, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, e ele advoga nossas causas, e Deus usa de misericórdia para conosco. Aleluia. Mas o melhor é não ceder. É não ceder, para que a gente não sofra a consequência. E tudo o que aconteceu com José não foi consequência de pecado e de erro dele. Foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluia. Foi para nos mostrar que mesmo diante de lutas, de adversidade, mesmo diante das injustiças, Deus não nos abandona. Como ele não abandonou José diante daquela injustiça, né? Mas o nosso Deus, ele é justo, ele é fiel e é verdadeiro. Aleluia.
as carências afetivas daquela mulher, no entanto, não justificavam as constantes investidas sobre seu jovem mordomo, né? Então não se explica, né? Não dá o direito, porque ela tinha suas carências afetivas, dela dar em cima, né, do seu copeiro, do seu mordomo José. José estava com 27 anos, né? Era bem novinho ainda, né? Cheio de desejos também, mas ele era um jovem temente a Deus. Ele se recusava a ceder às suas propostas por ser fiel a Deus e também por respeitar o marido dela, que a ele entregara a administração de todos os seus bens e de toda a sua casa, exceto sua mulher. Porque quando Potifar saía, ele confiava inteiramente em José, que ia cuidar de todas as coisas para ele ali, até mesmo dos outros empregados, mas ele não mandou, não ordenou em nenhum momento ele se deitar com a mulher dele. E ele era fiel a Deus e ao seu patrão. Aleluia! E quantas vezes tem pessoas que não é fiel nem a si mesmo, imagine a patrão. Ela deveria ter respeitado a moralidade de José e até mesmo se envergonhar de ser por ele descartada. No entanto, prosseguiu insistentemente na tentativa de seduzi-lo até chegar ao ponto de agarrá-lo e arrancar-lhe a roupa ao retirar mais uma vez as suas investidas. José despertou nela o ódio e a vingança rejeitada. Ela se vingou de José, invertendo os fatos, acusando-o de assédio sexual, ficando ela como a ofendida e ele como ofensor, né? Então, ela criou um ódio, né? Nasceu naquela mulher um ódio de por José, porque várias vezes ela fez várias tentativas, né? Ela aliciou ele de todas as formas, mas ele não cedia. Então ela, tomada pelo ódio, de desejo ali virou ódio. Quando ela viu que ele não ia ceder, ela armou, né? Ela agarrou ele. Quando ele tentou correr, ele correu, ela bafou na capa dele, né? Que era o uniforme dele. E ali ele, com certeza ele deu um jeito ali de os braços dele sair daquela capa, e ele saiu correndo e ela ficou com a capa na mão. Então ela ficou ali, como diz o ditado, com a faca e o queijo na mão. E ela soube cortar, mas ela não sabia que aquele mordomo, ele tinha um dono. Aleluia! E eu já quero começar a falar para você aqui da parte de Deus. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você está com o maior. Você pode até pensar que você está sozinho, que você está sozinha, mas você e Deus é maioria. Você está com o maioral. O Todo-Poderoso está aí com você nesta guerra, nesta luta, nesta peleja. Não tereis que pelejar, assim te diz o Senhor nesta segunda-feira. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Você vai se calar, mas Deus vai falar por você. Aleluia! Aí você diz, mas eu não estou sentindo a presença de Deus comigo. Mas Ele está com você. Se você não está sentindo a presença de Deus, é porque você não está tendo intimidade com Ele. Você não está falando com Ele. Você está falando com várias pessoas, mas com Deus você não está falando. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Oh, aleluia! Deus está falando com alguém. Aleluia! A palavra de Deus, ela não volta vazia.
sem antes fazer o que lhe apraz. Deus está falando com você neste dia. Fale comigo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale comigo, que eu estou em secreto e eu vou te responder. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Como José, aparentemente, humanamente falando, ele estava sozinho, mas Deus estava vendo tudo. Tudo foi armado, tudo foi projetado desde o início para arruinar a vida de José. Mas se você ler a história, esse capítulo 39, no final obtém vitória. Você pode até ter começado o ano ruim, mas você não vai terminar ele da forma que você começou. Aí você diz, mas meu ano já começou ruim, com tragédia, com coisas ruins, com acontecimentos negativos, mas ele não vai terminar. Ou eu posso te dizer melhor, você não vai terminar o mês de janeiro da forma que você iniciou. Deus vai te dar vitória. Deus está preparando, Deus está em silêncio, preparando as tuas bênçãos, a tua vitória para te honrar em público. Pode ter certeza disso. Aleluia. Se você crê, você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Você vai tomar posse, tome posse da tua bênção. Aleluia. Nesta segunda-feira, o primeiro dia da semana. Nesse janeiro profético, profetize na tua vida hoje, que você não vai terminar o mês da forma que você iniciou. Glória a Deus. Vamos dar prosseguimento aqui. Ao que tudo indica, seu marido não lhe deu muito crédito, pois apenas confiou José com alguns presos políticos em vez de aplicar uma punição compatível com o crime que fora acusado. Ao registros arqueológicos revela que no Egito Antigo, um homem acusado de tentativa de estupro devia ser punido com 1000 golpes na sola dos pés, se fosse consumado o ato com a morte, né? Então era a punição da época. Tinha que receber 1000 golpes na sola dos pés. E se realmente fosse consumado o ato, né? Se fosse só a tentativa, já tinha que ser punido com esses 1000 golpes na sola dos pés. Se tivesse consumado o ato, ele tinha que ser morto. E essa acusação estava sendo colocada nos ombros de José. Ele estava recebendo essa acusação. Mas quando Deus está no negócio, fale quem quiser falar. Agindo Deus, ninguém impedirá. A leniência de Potifar, sem qualquer dúvida, referente não somente sua confiança na pessoa de José, como também o pouco crédito que ele dava à sua esposa. Entretanto, para salvar a sua reputação, acabou por aprisionar o inocente e honrado jovem mordomo. Dá até para imaginar como aquela mulher se sentiu quando mais tarde, pela providência divina, José foi elevado a governador do Egito, ocupando uma posição apenas abaixo de Faraó. A sua sorte foi que José, por ser temente a Deus e dono de um caráter nobre, não era vingativo, sabendo perdoar até mesmo seus inimigos. Olha que qualidade. Um servo cheio de qualidades. Temente a Deus, tinha domínio próprio,
tinha o dom de perdão, até mesmo aqueles seus inimigos. Ele perdoou seus irmãos. Oh, aleluia! E eu quero te dizer uma coisa. Até mesmo essa prova que você está enfrentando contribui para o teu bem. Porque tudo que José enfrentou, desde lá do início com seus irmãos, até chegar a ser preso, contribuiu para que eles fossem governador do Egito. Deus vai te exaltar, mas não como eu costumo falar sempre para as pessoas. E se falo para mim mesmo, não depende só de Deus para que a gente seja abençoado. Depende de nós também. Deus nos dá as coordenadas, Ele fala na palavra dEle, para a gente ser obediente aos mandamentos dEle. Mas quando nós não somos obedientes, o que acontece? Deus, Ele se afasta. Ele afasta e deixa a gente se acabar sozinho. Para Ele voltar também a ter misericórdia de nós, nós temos que nos humilhar. Porque Deus fala, né? Está escrito na palavra do Senhor: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Seja humilde, se humilhe na presença do Senhor, porque ao tempo certo Deus te exalta. Ali não estava dependendo só de Deus, foi da fidelidade de José a ele. José poderia ter crescido o olho, não, vou ficar com a mulher, porque, né, ele, com certeza ela ia dar uma vida fácil para ele, né, sendo amante dela. Mas ele abriu mão dos manjares do rei, igual José abriu, ou igual Daniel abriu mão dos manjares do rei. Aleluia! E Daniel foi livrado ali da cova dos leões, e José foi livre daquela prisão. Aleluia! E teve o seu cargo elevado. Como tem hoje o presidente, tem os governadores, José era governador do Egito, governava, tudo passava pelas mãos dele. Eita, glória a Deus! Creia tão somente que Deus está te exaltando, te elevando, mas seja fiel a Ele, seja obediente, tenha domínio próprio. Deus está falando comigo, aleluia. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, tomamos posse e colocamos em prática, não importa qual seja a dificuldade, a divergência, as provas que nós estamos enfrentando, nós temos a certeza que Deus está conosco do começo ao fim. Aleluia. E no final, aleluia, o fim, né? Melhor é o fim de todas as coisas do que o início. Porque pode você ter iniciado ruim, mal, mas você vai terminar bem para a glória de Deus, porque Deus é contigo. Permaneça fiel a Ele, porque você vai receber a coroa, aleluia, o galardão, tanto na terra como nos céus. Aleluia. Deus nos promete abençoar, não só lá na glória, mas aqui na terra também. Ele tem bênçãos para colocar em nossas mãos. As frustrações na vida de uma mulher com seu marido não devem ser para o pecado da licenciosidade e do adultério. O apego a Deus e uma vida de oração pode ser uma poderosa fonte de ajuda na superação dessa tentação, né? Então, se essa mulher fosse obediente a Deus, jamais ela iria trair o marido dela com como eu posso dizer, com essa pouca vergonha, né? Como iniciou ali, se o nome dela não foi mencionado, mas, né, se a história não menciona o nome dela, mas pelo seu comportamento, se fosse revelado, sem dúvida teria se tornado sinônimo de uma mulher vulgar e sem vergonha.
Então, era a qualidade dela, vulgar e sem vergonha. Então, vamos ser temente a Deus, como José. Porque Deus não resiste um coração quebrantado a Ele. Ele não resiste à fidelidade, porque Ele chega e nos justifica. Se você está sendo acusado de algo que você não fez, não falou, não cometeu, e você está sendo acusado como se você tivesse feito, se ligue no Senhor, se apegue a Ele, e você vai ver se Ele não vai te justificar. Eu tenho certeza disso. Eu falo não de mim mesma, mas direcionado na palavra do Senhor. Obreiros de Deus é o título da história de hoje, né? Deus, ele promete estar conosco, né? Aqui no versículo 23 fala: o Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Quem é esse ele? José. Deus estava com José em todo momento, né? E ele dava sucesso para ele em tudo que ele fazia. Tudo que José colocava às suas mãos era abençoado e próspero. Por isso que Potifar gostava dele. Porque aonde José chegava, tudo prosperava. As coisas de Potifar, mas Potifar resolveu acreditar na mulher vulgar dele. Imagina a vergonha que ela passou depois. E saber que agora ela estava vendo aquele homem a qual ela acusou, a qual foi preso, sendo governador daquele estado a qual ela fazia parte. Olha que vergonha. Porque José primeiro passou vergonha, mas Deus disse que para cada dia de vergonha ele tem dupla honra. Ele vai nos honrar, ele nos honra a todo momento. Você que está passando por uma situação adversa, por uma vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Creia tão somente. Deus promete estar conosco também, que quer estejamos enfrentando uma prisão literal ou simbólica, dificuldades, distância, mágoa ou tristeza. Podemos confiar que o Senhor nunca nos deixará, assim como capacitou Reza para servir os que estavam no acampamento e José para administrar a prisão. Deus sempre estará perto de nós, né? Então, assim como ele capacitou José, ele também nos capacita, porque o mesmo Deus de José é o nosso Deus nos dias de hoje. Você já experimentou a ação redentora de Deus? Eu já. E você? Você já experimentou a ação redentora de Deus? Como a história de José o ajuda a confiar mais no Senhor, né? Quando eu vejo a história, né, de José, o final, tudo deu certo. No final, tudo deu certo na vida dele. Deus não deixou ele em nenhum momento. Até nos momentos difíceis, Deus estava ali, né, para no final levantar ele como governador. E quem conhece a história sabe que bênção foi, né? A vergonha que aquela mulher passou, mas José foi honrado. Deus deu dupla honra para José. Aleluia. Oremos. Deus Salvador, que não me abandona, concede-me esperança e olhos para ver tua atuação em minha vida. Amém. Graças a Deus. Que nós venhamos ver a atuação de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de nós e nos traga a verdadeira paz. Amém. Graças a Deus. Que nós tenhamos uma semana de vitória, de bênçãos. E não se esqueça que para cada dia de vergonha, o Senhor tem dupla honra. Aleluias.